Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área, mais uma vez para uma aulinha de trigonometria. Queridos, nós vamos hoje à terceira parte da aula de ciclo trigonométrico. A primeira parte, nós definimos de fato, o que é o ciclo trigonométrico e quais são as suas aplicações. Beleza? Isso foi basicamente a nossa primeira aula. A segunda aula foi a aplicação de arcos côncavos e desses conceitos fundamentais. Agora, nesse terceiro pedacinho da aula, nós vamos apresentar o que é de fato o conceito de seno, cosseno e tangente neste ciclo trigonométrico. Ainda teremos uma quarta aula, onde nós vamos apresentar o conceito das relações inversas, secante, cossecante e cotangente. Então, vamos navegar pelo mundo encantado da trigonometria. Queridos, compartilhando a tela com vocês aqui, vamos começar a parte de ciclo trigonométrico, terceira parte. Bom, queridos, este espetáculo de homem volta para os conceitos básicos do ciclo trigonométrico, assunto importante para muitos vestibulares. Queridos, uma recordação muito rapidinha aqui do que nós já vimos, a definição do ciclo trigonométrico, que vamos definir o ciclo trigonométrico como uma circunferência de raio unitário, adotando como sentido positivo o sentido anti-horário, o sentido negativo, o sentido horário. Queridos, basicamente é importante entender que esse ciclo trigonométrico vai ser centrado num plano cartesiano x ou y, onde nós teremos a contagem dos quadrantes de acordo com esse slide que está sendo apresentado para você aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, sentido positivo dos arcos, anti-horário, sentido negativo dos arcos, anti-horário. Posteriormente, aprendemos a definição de arcos côncavos, que são arcos que apresentam a mesma medida, porém se diferindo no número de voltas. E que esses arcos podem ser medidos em graus ou radianos. Basicamente, aqui é a expressão geral dos arcos côncavos. Em radiano, lembrando que a circunferência tem 2 π radianos, ou em graus, 360 graus. Queridos, a nossa primeira aula foi trabalhar o conceito de arcos, ângulos, e posteriormente trabalhar o conceito de arcos e essa simetria aqui. O Thiago parou a aula 1 exatamente nessa parte, mostrando que você tem um ângulozinho alfa no primeiro quadrante e existe uma simetria para o segundo, que é 180 menos alfa. Uma simetria para o terceiro, 180 mais alfa, e uma simetria para o quarto quadrante, que é 360 menos alfa. Essa simetria é uma simetria em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo x. E essa simetria é a mais usada na maioria dos vestibulares. Então, guarde alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. A partir de agora, a gente começa a nossa terceira aula de ciclo trigonométrico, onde nós vamos aprender, então, quais são as relações trigonométricas no ciclo. Como eu vou definir o seno no ciclo? Como eu vou definir o cosseno no ciclo? Como vai ser definido a tangente no ciclo trigonométrico? Então, queridos, a partir de agora, nós vamos fazer uma recordação mais precisa dos principais itens da trigonometria. Primeiro, eu sei, você sabe, que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. Tiago, o que quer dizer raio unitário? O raio vale 1. E essa circunferência vai estar centrada na origem do plano cartesiano. Esse plano cartesiano é aquele plano cartesiano x ou y. Neste caso, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo x e o eixo y, serão os eixos suportes do ciclo. Ou seja, é basicamente aquela figura que nós acabamos de ver no slide anterior. Aqui você tem uma circunferência, raio unitário, perceba aqui que o O até o P, o raio vale 1. E
Nesse centro aqui, ó, da circunferência, é também o centro do plano cartesiano x, o, y. Claro que esse plano cartesiano, você sabe, o x ele é positivo à direita, x negativo à esquerda. Y, positivo para cima, y, negativo para baixo. Agora, essa relação de colocar um plano cartesiano ali na origem e no centro da circunferência, é importante a gente entender que todo arco aqui, ó, um arco P, ele vai ser um par ordenado AB. Abscissa A, ordenada B. E aqui surge a definição de fato do que é seno e cosseno a partir desse eixo coordenado. Queridos, está apresentado o ciclo trigonométrico com dois eixos suportes, o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. É importante a gente mencionar que, a partir de agora, o eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo horizontal, a partir de hoje ele vai ser chamado de eixo dos cossenos. E que o eixo das ordenadas, que seria aquele eixo Y, o eixo vertical, a partir de hoje vai ser apresentado como o eixo dos senos. Eles são eixos suportes do ciclo. O eixo das abscissas passa a se chamar eixo dos cossenos. E o eixo das ordenadas passa a se chamar eixo dos senos. Agora, nós vamos criar um terceiro eixo, onde esse terceiro eixo suporte será chamado de eixo das tangentes. Esse eixo das tangentes ele vai ser paralelo ao eixo dos senos, ele vai ser perpendicular ao eixo dos cossenos, de modo a ser tangente ao ciclo trigonométrico na origem dos arcos. Então, vamos observar a figura. Querido, a figura é essa aqui. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. Então, eu posso falar que isso aqui vale 1. A distância daqui é o pontinho P da circunferência. Vale 1. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui os eixos suportes. Aqui já tem até o quarto eixo que não me interessa na aula de hoje. Beleza? Bom, quais são os eixos suportes? Bom, o eixo dos senos, que é o eixo Y. O eixo dos cossenos, que é o eixo X. Olha, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Esses dois aqui nós já sabemos porque o ciclo trigonométrico é centrado na origem do plano cartesiano. Eu preciso criar aqui agora, hoje, na aulinha de hoje, um terceiro eixo, que é o eixo das tangentes. Esse terceiro eixo, ele vai ser, olha para mim, tangente à circunferência na origem dos arcos, aqui. Aqui é a origem, ponto A. Origem dos arcos, da aula anterior, da aula 1. Agora, ele, ao mesmo tempo, ele vai ser paralelo ao eixo dos senos e automaticamente perpendicular ao eixo dos cossenos. Esse eixo aqui é chamado o eixo das tangentes. Aproveitando o desenho, existe também um quarto eixo, que também é um eixo suporte, que vai ser o eixo das cotangentes. O eixo das cotangentes ele vai ser tangente à circunferência no arco de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, por consequência, ele necessariamente ele vai ser paralelo aos cossenos e vai ser perpendicular ao eixo dos senos e automaticamente perpendicular ao eixo das tangentes. Aqui estão os quatro eixos que a gente precisa definir. Eixo dos senos, Y. Eixo dos cossenos, X. Eixo das tangentes, paralelo ao seno. E eixo das cotangentes, paralelo ao eixo dos cossenos. Queridos, é fácil, mas a gente tem que guardar essas posições. É a partir desses eixos que a gente vai definir o seno, o cosseno e a tangente como projeções ou como prolongamentos desses arcos. Isso é muito importante. Então, damos continuidade ao conteúdo definindo para você as relações trigonométricas no ciclo. Tiago, então quais são as relações trigonométricas no ciclo? Como eu posso definir? Bom, queridos, a nossa aulinha hoje é baseada em seno, cosseno e tangente, as três relações básicas ou as relações primárias da trigonometria. Então, de novo, ciclo trigonométrico, o raio OM aqui, ó, vale 1, beleza? Eixo X vai ser o eixo dos cossenos, eixo Y, o eixo dos senos. Eixo suporte paralelo aos senos, perpendicular aos cossenos na origem dos arcos A, é o eixo das tangentes, esse eixo aqui. Pronto. Querido, eu escolhi um arco aqui
que é o arco AM. Ó. AM é um arco. Esse arco AM equivale ao ângulo θ. Então, tanto faz você falar seno do ângulo θ ou seno do arco AM. É a mesma coisa. Agora, a partir desse pontinho M, eu vou fazer uma projeção, ou seja, traçar um segmento perpendicular no eixo X. Quando eu traço esse segmento perpendicular aqui, ó, eu vou formar aqui um ponto M'. Beleza? Formei o ponto M'. E vou fazer a mesma coisa, vou projetar ele, projeção é perpendicular, no eixo Y. Projetei no eixo Y, pontinho, M, duas linhas. Então, M' no X, M, duas linhas no Y. M' vai me dar o cosseno, M, duas linhas, vai me dar o seno. E, já para adiantar o conteúdo, querido, se eu imaginar o raio OM, eu vou prolongar o raio OM, prolongar o segmento OM, até tocar o eixo das tangentes. Então, se eu prolongo o raio OM até tocar o eixo das tangentes, eu vou marcar aqui um ponto T. Esse ponto T é a tangente. Por quê? Porque está sobre o eixo das tangentes. Então, repara que aqui a gente está definindo as relações. Então, vamos devagarzinho para você entender. Quem é o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ é o OM duas linhas. Então, vamos colocar esse segmento aqui com uma cor bonitinho para você entender. Então, estou fazendo uma anotação aqui na nossa planilha. Querido, o OM seria basicamente, deixa eu só definir aqui um estilo mais grosso, vou definir ele como vermelhinho mesmo, o valorzinho do seno seria o segmento OM aqui. Ó. Isso aqui seria o seno, OM. Então, a distância da origem ao ponto M, duas linhas, é o que nós chamamos de seno do ângulo. Repara que OM é o meu segmento vermelhinho aqui. Isso é chamado de seno do ângulo. Tiago, o que seria o cosseno? Bom, cosseno, vou usar a cor azulzinho. Tiago, o cosseno é a distância do O ao ponto M no eixo X, ou seja, o ponto M'. Aqui, azulzinho, é o cosseno do ângulo. Então, OM' é o cosseno do ângulo θ. Por isso que o X é chamado de eixo dos cossenos e o Y é chamado de eixo dos senos. Professor, e a tangente? Bom, a tangente vai ser essa cor roxinha, rosinha. A tangente vai ser a distância da origem A dos arcos até esse segmento T aqui. Esse segmento roxinho vai ser a tangente do ângulo θ. Então, repara que o seno aqui, esse seno, ele foi a projeção OM, duas linhas. Que o cosseno foi a projeção OM'. E que a tangente, eu tive que prolongar OM até tocar o eixo das tangentes, a tangente vai ser o AT. Então, aqui nós definimos, de fato, o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Isso é muito importante para a gente. Agora, note, perceba, é importante você entender isso aqui. Querido, eu posso fazer uma translação do OM duas linhas para o ponto MN' aqui. Ó. M'. Repara que o OM duas linhas é igual o M'. E se ele é igual também, eu posso falar então que OM' é igual a M', que é igual ao seno de θ. Aqui ficou um segmento muito grande, não tem isso não, tá? Não tem esse traço grande aqui não. O OM duas linhas é igual ao M'. Por quê? Porque eu fiz a translação do vetor OM duas linhas para M'. É igual, é a mesma medida. Então, eu posso falar que o M' também é o seno do ângulo, que é o que está escrito aqui para você. Beleza? Queridos, essas relações são importantíssimas e nós temos que saber aplicar essas relações. Nós temos que saber usar essas relações. E é evidente que se eu observar esse ciclo trigonométrico aqui mais precisamente, né, se eu souber fazer uma observação dentro dele, eu vou perceber que aqui eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo OTA
e eu tenho o triângulo OM, M'. Só que esses triângulos, queridos, eles são o quê? Eles são semelhantes. E como eles são semelhantes, eu posso, então, perceber que existem relações de semelhança ali dentro. Então, neste caso, a gente pode concluir que os triângulos da figura anterior são semelhantes. Então, agora eu vou pegar apenas o triângulo. Então, se você lembrar do desenho completo, o Tiago pediu para você entender que o triângulo OTA, ele vai ser semelhante ao triângulo OM, M'. Por quê, Tiago? Bom, vamos lá que você vai entender, o Titi vai te mostrar. Querido, repara que o AT é perpendicular, a tangente é perpendicular ao eixo dos cossenos. E o M', M' é uma projeção, então também é perpendicular ao eixo dos cossenos. Está ali. Isso aqui é um ângulo reto. Evidentemente que o ângulo θ pertence tanto ao pequenininho quanto que ao triângulo grande. Então, eu já tenho dois ângulozinhos o quê? Iguais. Está faltando o terceiro. E aí, o terceiro, eu posso falar que esse ângulozinho verde aqui vai ser igual a esse ângulozinho verde aqui. Então, repara que nesse caso específico que a gente está desenhando aqui, eu posso afirmar que o triângulo OM, M' vai ser semelhante ao triângulo OAT ou ao triângulo OTA, não importa a ordem. Eles são semelhantes. E como esses triângulos são semelhantes, eu vou tentar usar, então, as razões de semelhança, as razões de proporcionalidade, para tentar provar relações entre seno, cosseno e tangente, que é o nosso grande objetivo da aula. Então, para isso, eu preciso que você viaje nesse desenho. Entenda esse desenho e lembre daquelas relações anteriores. Quem que é o OM'? Bom, Titi vai te mostrar aqui, ó. Quem que é o OM'? OM' é o cosseno. Quem que é M'? M'? É o seno, porque ele é igual ao OM, duas linhas, do lado de cá. Quem que é o AT? A tangente. E tem que lembrar que OA é o raio, vale 1, e que OM é o raio, também vale 1. Beleza? Então, eu tenho essas especificações de medidas para a gente entender. Então, provando a semelhança, eu vou chegar em algumas coisinhas importantes. Então, no triângulo OM', olha, no triângulo OM', repara, OM', ele é retângulo. Se esse triângulo aqui, olha, é retângulo, eu posso aplicar, então, aqui um teorema de Pitágoras. E se eu aplico aqui o teorema de Pitágoras, se eu aplico esse teorema de Pitágoras, olha o que vai acontecer. Vê se você entende. OM, que seria esse segmento, deixa eu fazer um desenho para você mais bonitinho. OM seria esse segmento aqui, ó. OM ao quadrado é igual a OM' ao quadrado, que é esse segmento, mais M' ao quadrado. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, estou fazendo OM ao quadrado é igual a OM' ao quadrado mais M' ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente está mostrando ali? Um teorema de Pitágoras. Nesse caso, o OM, olha, presta atenção, o OM, ele vale 1. Por quê? Ele é o raio do ciclo trigonométrico. Ele vale 1. Nesse caso, o OM' aqui, ó, o OM', ele está sobre o eixo dos cossenos. Ele é o cosseno do ângulozinho θ. Então, isso aqui vai ser o cosseno ao quadrado de θ. Enquanto que o M', se você lembrar, o M', ele é o seno do ângulozinho θ. Ele é igual ao OM duas linhas, né? Então, ele vai ser o seno do ângulozinho θ. Então, aqui eu estou chegando que 1 ao quadrado é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do ângulo. Nesse caso, nós chegamos nessa relação trigonométrica aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso para o mesmo ângulozinho θ. Então, repara
que a relação importante que o Thiago está te mostrando, ela tem esse efeito. Ela já mostra uma relação importantíssima de cara para a gente. E essa relação importantíssima, ela é chamada de relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. É exatamente isso que eu preciso te mostrar. Essa relação é chamada de relação fundamental da trigonometria. Tudo na matemática que é fundamental é importante. Tudo que é fundamental na matemática você tem que saber. Falou relação fundamental, valor notável, a gente tem que saber, é importante. Então, a relação fundamental da trigonometria é exatamente essa. Saber que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo vale 1. Então, sempre que eu tenho seno eleva ao quadrado mais cosseno eleva ao quadrado, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Isso aqui você tem que anotar. Tome nota. É chamada de relação fundamental da trigonometria. Se é fundamental, você tem que saber, você vai acertar o exercício se usar isso. Tiago, quando que eu uso essa relação? Quando eu te dou o seno e você tem que calcular o cosseno? Ou o contrário, quando eu te dou o cosseno e você precisa achar quem? O seno. É importante lembrar que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Assunto importantíssimo que você não pode errar. Vamos voltar um pouquinho para você entender de onde que vem essa relação, Tiago. Bom, queridos, essa relação vem de um teorema de Pitágoras no triângulo OM-M'. Então, no triângulo OM-M', a gente tem esse teorema de Pitágoras. OM ao quadrado é igual a OM' ao quadrado mais MM' ao quadrado. O OM vale 1, o OM' é o cosseno e o MM' é o seno. Beleza? Então, está definido quem é seno, está definido quem é o cosseno, está definido para você o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Tome nota e seja feliz. Beleza? Bom, usando ainda o nosso desenho, que nos dá muita coisa bacana, nos oferece muita coisa interessante, é importante a gente entender que o triângulo OM-M' é semelhante ao triângulo OTA. Olha, o triângulo OM-M' vai ser semelhante ao triângulo OTA. Nesse caso, como os triângulos são semelhantes, eu vou montar uma proporcionalidade. Eu vou escrever assim, presta atenção. Base do pequenininho, OM', está para a base do grande, OA. Assim como a altura do pequenininho, MM', está para a altura do grande, AT. Assim como a hipotenusa do pequenininho, OM, está para a hipotenusa do grande, OT. Estou usando aqui uma razão de semelhança. Nesse caso, nós vamos ter que relembrar, com aquele joguinho de cor, o que era cada um desses fatores. Então, vamos começar aqui. Quem é o OM'? Deixa eu só pegar uma caneta mais grossa. Bom, queridos, o OM' aqui, OM', ele vai ser necessariamente o cosseno. Tá aqui, cosseno de θ. O OA, querido, o OA é o raio. Nesse caso, eu vou definir ele aqui como um segmento pretinho aqui do lado de fora. O OA é o raio. E se o OA é o raio vale quanto? 1. Ele é unitário. Então, já ficou cosseno de θ sobre 1. Isso é igual. Agora, vamos lá. O MM'. Quem que é o MM'? Bom, o MM', ele vai ser esse segmento aqui azulzinho, aqui, MM'. Ele é definido como seno. Então, vai ficar seno aqui. Aqui, seno. Dividido por AT. Bom, quem é o AT? O AT é a tangente. Então, o segmento que sai do T e liga até o A aqui, é a tangente. Então, isso aqui é AT, tangente. Ficou seno sobre a tangente. E isso vai ser igual, bom, OM, de novo, segmento pretinho. O OM nada mais é do que o raio do ciclo. E o raio do ciclo vale 1. Beleza? Dividido pelo segmento OT. Tiago, quem que é o OT? Cena para os próximos capítulos.
Não vem ao caso aqui quem é o OT. Depois eu vou te provar quem é o OT. Eu vou te mostrar quem é o OT, mas não na aulinha de hoje. Agora, como eu estou fazendo essa semelhança aqui, é importante você entender a ordem que o Thiago está fazendo. OM', cosseno, M', seno, OM, 1, OA, 1, AT, tangente, OT, OT. Querido, se você pegar as duas primeiras, cosseno está para 1, seno está para tangente. Eu posso multiplicar cruzado. Tangente vezes cosseno é igual a 1 vezes seno. Isola tangente, eu vou chegar que a tangente vai ser seno sobre o cosseno. Troca a tangente e o cosseno de posição. Vai ficar tangente sobre 1 é igual a seno sobre cosseno. Essa relação ela é importante, ela é chamada de relação trigonométrica. Essa relação trigonométrica fala que se eu tenho seno, se eu dividir o valor do seno pelo valor do cosseno, eu vou encontrar uma outra razão trigonométrica, que é a tangente. Então, o Thiago está te mostrando que a tangente de um ângulo é dado por seno sobre o cosseno. Isso é importantíssimo. Queridos, assim provamos mais uma relação envolvendo seno, cosseno e tangente. Essa relação trigonométrica, ela fala que a medida da tangente do ângulo é a divisão entre a medida do seno e a medida do cosseno desse mesmo ângulo. Então, tome nota, é importante você saber dessa relação trigonométrica. É importante você tomar nota desse conhecimento trigonométrico. Basicamente, nós aprendemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Relação trigonométrica fundamental. E que a tangente de um ângulo é a divisão entre o seno e o cosseno. Lembrando que o seno é a projeção no eixo Y, que o cosseno é a projeção no eixo X e que a tangente é o prolongamento até o eixo das tangentes. Prolongamento, né, do raio até o eixo das tangentes. Queridos, desta forma a gente encerra a nossa parte de ciclo trigonométrico 3. Ainda teremos uma aula para apresentar agora os conceitos das relações inversas, secante, cossecante e cotangente, e as suas consequências no mundo encantado da trigonometria. Queridos, até a próxima, se Deus quiser. Beijos e fiquem com Deus. Bye, bye.